Um ato casual de gentileza leva a uma revelação que muda a vida quando o milionário descobre que a mulher que ele ajudou compartilha uma conexão inesperada com ele. Seus passados interligados se revelam de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. As janelas brilhantes do Morrison Building refletiam o sol da manhã enquanto Robert Matthews passava pelas portas giratórias, seus sapatos de couro italiano estalando contra o piso de mármore. O segurança assentiu respeitosamente. Todos sabiam quem ele era. Robert Matthews, CEO do Matthews Investment Group, o homem que transformou milhões em bilhões com alguns toques de tecla. Em seu escritório de canto no 47º andar, Robert se acomodou em sua cadeira ergonômica, cercado por telas exibindo cotações de ações e carteiras de investimentos. Seu assistente já havia colocado seu café da manhã, preto, sem açúcar, em sua mesa, junto com uma pilha de relatórios que exigiam sua atenção. Ele mal notou os manifestantes reunidos na rua abaixo, seus cartazes se confundindo em formas sem sentido de seu ponto de vista. Mais um dia, mais $1, ele murmurou, abrindo as últimas projeções de investimento. Os números eram bons, sempre foram. Robert construiu sua reputação estando 3 passos à frente do mercado. Ele ajustou suas abotoaduras de ouro, um hábito que desenvolveu ao longo de anos de reuniões de alto risco, enquanto revisava os gráficos que mostravam trajetórias ascendentes constantes. O telefone tocou, interrompendo sua concentração. Sr. Matthews, é James Porter da Global Tech, anunciou seu assistente pelo interfone. Passe para ele. A voz de Robert permaneceu neutra, mas seu pulso acelerou. Esta era a ligação que ele estava esperando, um investimento potencial que poderia revolucionar a indústria de tecnologia. Robert! Você revisou a proposta? A voz de James estalou de excitação. Já revisei. Os números parecem promissores, mas tenho preocupações sobre o impacto social. Avaliação de impacto. Robert fez uma pausa, lembrando-se da insistência de seu conselho em considerar fatores ESG. Não que ele se importasse particularmente. Dinheiro é dinheiro, mas as aparências importam. Quando ele encerrou a ligação, os gritos de baixo ficaram mais altos. Robert olhou pela janela. Os manifestantes se multiplicaram, seus cartazes agora claramente visíveis. Ganância corporativa mata comunidades e Matthews Group, dinheiro sujo. Saindo do escritório mais tarde naquela noite, Robert os encontrou cara a cara. Uma jovem com um megafone parou na frente dele. Sr. Matthews, como você justifica investir em empresas que destroem bairros de baixa renda? Robert ajustou a gravata, mantendo a expressão neutra. Sua equipe de segurança se moveu para intervir, mas ele levantou a mão. Sem comentários, ele disse simplesmente, passando por eles em direção ao carro que o esperava. O encontro deixou inquieto, embora ele nunca admitisse. Ele decidiu caminhar os últimos quarteirões, dispensando seu motorista. A cidade parecia diferente no nível da rua, mais corajosa, mais real. Foi quando ele a viu. Ela estava sentada em um pedaço de papelão, suas roupas gastas, mas limpas, uma pequena placa apoiada em um copo. Qualquer ajuda é bem-vinda. Deus abençoe. Algo nela fez Robert parar. Talvez fosse a dignidade silenciosa em sua postura, ou a maneira como ela mantinha a cabeça erguida apesar das circunstâncias. Seus olhos se encontraram brevemente. Robert geralmente evitava tais encontros. Seu assistente lidava com todas as suas doações de caridade pelos canais adequados. Mas algo parecia diferente dessa vez. Ele se viu pegando sua carteira. Quando foi sua última refeição? Ele se ouviu perguntando. A mulher, Jasmine, embora ele ainda não soubesse seu nome, olhou para cima, surpresa cintilando em seu rosto. Ontem de manhã, ela respondeu honestamente. Robert gesticula. Para o restaurante do outro lado da rua. Você gostaria de comer alguma coisa? Ela hesitou, estudando com olhos cautelosos. Robert estava acostumado com as pessoas sendo cautelosas ao seu redor, mas geralmente por causa de sua riqueza e poder. Essa cautela parecia diferente, mais fundamental nascido de uma experiência difícil. Sem amarras, ele acrescentou, mantendo uma distância profissional. Só comida. Depois de um longo momento, ela assentiu, juntando seus poucos pertences com movimentos cuidadosos. Enquanto atravessavam a rua juntos, Robert não conseguia se livrar da sensação de que algo significativo tinha acabado de acontecer, embora ele não tivesse como saber o quanto esse encontro mudaria sua vida. Dentro do Pet's Diner, luzes fluorescentes lançavam um brilho forte sobre as cabines de couro desgastadas.
Jasmine estava sentada rigidamente, sua mochila agarrada perto do corpo, os olhos disparando entre Robert e a saída. A garçonete se aproximou, seu crachá ligeiramente torto, sobrancelhas levantadas para o par improvável. Peça o que quiser, disse Robert, notando como Jasmine estudava os preços antes dos itens. Ele manteve o telefone virado para baixo na mesa, lutando contra sua vontade habitual de verificar o mercado. Só café e torrada, por favor, Jasmine disse calmamente. Ela vai querer o café da manhã especial completo, Robert corrigiu. E eu vou querer um café. A garçonete assentiu, desaparecendo atrás do balcão. O silêncio se estendeu entre eles. Robert notou detalhes que normalmente ignorava, a maneira como outros clientes evitavam olhar para Jasmine, como o gerente continuava olhando para eles com suspeita mal disfarçada. Por que você está fazendo isso? Jasmine finalmente perguntou, sua voz firme apesar de seu desconforto óbvio. Robert considerou a pergunta. Em seu mundo, cada ação tinha um propósito claro, um retorno de investimento definível. Isso, ele não tinha certeza. Todo mundo merece comer, ele disse simplesmente. A comida chegou, o vapor subindo da pilha de ovos, bacon e panquecas. Jasmine comeu devagar, metodicamente, como se saboreasse cada mordida enquanto a fazia durar. Robert se viu estudando suas mãos. Elas eram envelhecidas, mas graciosas, com calos que falavam de trabalho duro. Quando ele lhe ofereceu dinheiro depois, ela aceitou com relutância digna. Obrigada, ela disse, e algo em seu tom sugeria que ela queria dizer mais do que apenas a refeição e dinheiro. Mais tarde naquela noite, em seu apartamento de cobertura com vista para o Central Park, Robert não conseguia tirar os pensamentos de Jasmine. O contraste entre suas vidas era gritante de uma forma que o deixava desconfortável. Sua governanta havia deixado jantar, um prato francês elaborado que ele mal provou. Ele foi até seu escritório em casa, as luzes da cidade brilhando abaixo. Seu laptop exibia os relatórios noturnos habituais, mas, em vez disso, ele se viu pesquisando estatísticas sobre moradores de rua em Nova York. Os números eram impressionantes, mas nunca pareciam reais até hoje. Seu telefone vibrou, outra oportunidade de investimento, outro milhão a ser ganho. Robert olhou para a mensagem, pensando em como essa mesma quantia poderia mudar completamente a vida de alguém como Jasmine. A noite tomou um rumo inesperado quando ele verificou seu e-mail pessoal. Entre a correspondência comercial e os convites sociais habituais, uma linha de assunto se destacou. Arquivos da família. Você precisa ver isso. Robert quase o apagou, presumindo que fosse spam, mas algo fez parar. O endereço do remetente parecia legítimo, embora desconhecido. Quando ele o abriu, sua respiração ficou presa. A foto era antiga, suas cores desbotadas para tom sépia. Duas crianças estavam sentadas em um balanço da varanda, um menino e uma menina, talvez 6 ou 7 anos. O menino era claramente ele mesmo, sua expressão séria característica já presente. Mas foi a menina que fez suas mãos tremerem. Apesar da idade da imagem, apesar das décadas que se passaram, ele reconheceu aqueles olhos. Eram os mesmos que o olharam do outro lado da mesa de jantar poucas horas atrás. Impossível, ele murmurou, mas ele já estava puxando os registros privados de sua família em seu servidor seguro. Suas memórias de infância estavam fragmentadas, ele sempre atribuiu isso ao divórcio complicado de seus pais. Mas agora, examinando documentos antigos com novos olhos, ele notou lacunas, inconsistências. Um álbum de fotos de sua infância saltou de 6 para 8 anos, sem nenhuma explicação. Os registros do tribunal mencionavam trauma e terapia, mas forneciam sem detalhes. E as cartas de sua mãe daquele período estavam cheias de referências enigmáticas a proteger o que resta. Robert se recostou, sua mente acelerada. A mulher na rua, Jasmine, poderia realmente ser? Mas se ela era quem isso sugeria, por que ela não disse nada? Ela sabia? Seu telefone vibrou novamente, mas dessa vez ele o ignorou. Em vez disso, ele abriu uma busca por investigadores particulares e então parou. Algo lhe disse que jogar dinheiro nessa situação, como ele fazia com a maioria dos problemas, não era a abordagem certa. Ele precisava falar com Jasmine novamente, mas não tinha como contatá-la. Ela estaria no mesmo lugar amanhã? A incerteza era estranha para ele. Em seu mundo, tudo e todos estavam a apenas um telefonema de distância. Pela primeira vez em anos, Robert Matthews, mestre do universo financeiro, sentiu-se completamente perdido. Enquanto olhava para a velha fotografia, perguntas se multiplicavam em sua mente.
cada uma levando a outra possibilidade mais perturbadora. Robert mal dormiu naquela noite, a velha fotografia assombrando seus pensamentos. Amanhã o encontrou em seu carro particular, circulando os quarteirões onde conheceu Jasmine. Seu motorista, Thompson, sabia que não deveria fazer perguntas sobre esse desvio incomum de sua rota normal para o escritório. Em sua mesa, Robert cancelou suas reuniões matinais, algo que não fazia há anos. Em vez disso, ligou para Marcus Sullivan, o advogado de longa data de sua família que cuidou do divórcio de seus pais. Marcus, preciso de informações sobre algo que aconteceu quando eu tinha cerca de 7 anos, disse Robert, cortando as gentilezas habituais. Houve um incidente. Algo envolvendo outra criança. Um longo silêncio se seguiu. Quando Marcus falou, sua voz carregava um toque de cautela. Robert, esses registros foram lacrados por ordem judicial. Não estou perguntando sobre registros, Marcus. Estou perguntando a você, como alguém que estava lá. O que aconteceu com minha irmã? Outra pausa. Você se lembra dela? Na verdade, não. Mas encontrei uma foto. E acho que posso ter eu a encontrei. A respiração ofegante de Marcus era audível pelo telefone. Escute com atenção, Robert. O desaparecimento da sua irmã não foi apenas uma tragédia familiar. Houve complicações. Pessoas envolvidas que eu preciso saber, Marcus. O advogado suspirou. Ela foi levada durante a batalha pela custódia. Seu pai culpou sua mãe culpou seu pai. A investigação policial não deu em nada. Depois de 1 ano, o caso esfriou. Seus pais concordaram em nunca discutir o assunto. Eles pensaram que seria mais fácil para você esquecer. Robert apertou o telefone com mais força. O nome dela. Qual era o nome dela? Jasmine. Jasmine Matthews. A confirmação atingiu Robert como um golpe físico. Ele agradeceu Marcus e encerrou a ligação, sua mente acelerada. A garota em suas memórias fragmentadas, brincando no quintal, dividindo sorvete, chorando quando ele puxava seu cabelo, era real. Naquela tarde, ele voltou para onde conheceu Jasmine. Ela estava lá, quase no mesmo lugar, mas dessa vez lendo um livro de bolso surrado. Ao se aproximar, ele notou detalhes que não tinha visto antes. O formato do nariz dela, o formato do maxilar, feições que refletiam as dele. Trouxe uma coisa para você, ele disse, segurando a fotografia. Jasmine olhou para cima, surpresa em vê-lo novamente. Quando seus olhos caíram na foto, sua expressão mudou. Suas mãos tremeram levemente quando ela pegou. Onde você conseguiu isso? Sua voz era quase um sussurro. Foi enviado para mim por e-mail ontem. Sou eu, na foto. E eu acho que a garota é você. Jasmine olhou para a imagem por um longo tempo. Às vezes tenho sonhos, ela finalmente disse. Sobre uma casa com uma porta vermelha. Um garoto que costumava me perseguir pelo quintal. Mas eu sempre pensei que eram apenas sonhos. Qual é a sua primeira lembrança clara? Robert perguntou, sentando-se em um banco próximo. Acolhimento familiar, 8 anos. Antes disso, tudo era confuso. Os assistentes sociais disseram que fui encontrada vagando sozinha no Queens. Sem identidade, sem família que pudessem localizar. Eu só conseguia lembrar do meu primeiro nome. Robert F. sentiu seu peito apertar. Jasmine Matthews. Sua cabeça levantou rapidamente. Sa Jasmine. Eles me deram o sobrenome Brown no orfanato. Acho que você é minha irmã, Robert disse calmamente. Acho que você foi levada durante o divórcio dos nossos pais. Tenho conversado com pessoas, pesquisado registros. Pare, Jasmine interrompeu, sua voz áspera. Você sabe como é crescer sem saber quem você é? Ter pessoas inventando histórias sobre de onde você veio? Eu não posso. Eu não posso me deixar acreditar nisso só porque um homem rico aparece com uma foto antiga. Então deixe-me provar, Robert insistiu. Podemos fazer testes de DNA. Eu tenho recursos, conexões, e se você estiver certa? Jasmine de Safia. O que então? Nós nos tornamos uma grande família feliz? Você volta para sua cobertura, e eu volto para minha caixa de papelão, mas agora com sobrenome famoso? A amargura em sua voz fez Robert estremecer. Eu quero ajudar, eu não preciso da sua ajuda. Eu preciso. Ela parou, reunindo seus pensamentos.
Eu preciso de tempo para pensar sobre isso, para processar. Robert assentiu lentamente. Você vai me encontrar de novo? Amanhã? Podemos conversar mais, ou não falar nada. O que você quiser. Jasmine devolveu a fotografia cuidadosamente. Mesma hora, mesmo lugar, ela disse depois de um longo momento. Mas eu não estou prometendo nada. Enquanto Robert se afastava, sua mente já estava formando planos, testes de DNA, investigadores particulares, equipes jurídicas. Mas algo lhe disse que resolver esse mistério exigiria mais do que apenas jogar dinheiro nele. Pela primeira vez em sua vida adulta, Robert Matthews teria que aprender a ter paciência. Sunrise Valley Care Home estava em forte contraste com o ambiente habitual de Robert. As paredes bege e o cheiro de antisséptico o lembraram porque ele evitou visitá-lo por meses. Sua mãe, Eleanor Matthews, antes uma socialite formidável, agora ocupava uma sala privada cheia de fotografias desbotadas e flores murchas. Bobby! A voz de Eleanor vacilou quando ele entrou. Ela estava sentada em sua cadeira de rodas perto da janela, sua postura outrora perfeita o ligeiramente curvado. Você nunca vem às quintas-feiras. Preciso te perguntar uma coisa, mãe. Robert puxou uma cadeira, notando como as mãos de sua mãe tremiam enquanto ela ajustava seu chale. Sobre Jasmine. A mudança foi imediata. O rosto de Eleanor ficou branco, suas mãos agarrando os braços da cadeira. Eu não conheço ninguém com esse nome. Mãe, por favor, eu a encontrei. Impossível. A voz de Eleanor ficou áspera. Ela se foi. Nós concordamos em nunca, ela está viva. Vivendo nas ruas de Nova York. Eu falei com ela. A respiração de Eleanor ficou rápida. Uma enfermeira que passava olhou para dentro com preocupação, mas Robert acenou para ela ir embora. Você não entende, Eleanor sussurrou. Eles disseram que a matariam se a procurássemos. Eles disseram que matariam vocês dois. Quem disse isso? Quem a levou? Mas Eleanor se retraiu, resmungando sobre portas vermelhas e promessas quebradas. Robert reconheceu os sinais. Ela estava entrando em um de seus episódios. A enfermeira retornou, sugerindo que ele fosse embora. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Jasmine se encolheu em seu lugar de sempre, tentando se manter aquecida enquanto os ventos de outono chicoteavam as ruas. Um grupo de adolescentes passou, um deles cuspindo perto de seus pés. Arrume um emprego, lixo, gritou um deles. Jasmine puxou seu casaco mais apertado, lembrando-se da fotografia que Robert lhe mostrará. Ela poderia realmente ser a mesma pessoa que aquela garotinha sorridente? O pensamento parecia absurdo, mas algo nele soava verdadeiro de uma forma que ela não conseguia explicar. Um policial se aproximou, girando seu cacetete. Siga em frente, ele ordenou. Os empresários estão reclamando. Eu tenho direito de estar aqui, Jasmine respondeu, sua voz firme apesar do medo. Direitos. O policial riu. Escute, moça, há algum problema aqui? A voz de Robert cortou a tensão. Ele voltou de uma visita à mãe bem na hora. O comportamento do policial mudou instantaneamente ao reconhecer Robert. Sr. Matthews, senhor. Sem problemas. Apenas mantendo as ruas limpas. Esta mulher está comigo, Robert afirmou firmemente. O policial recuou com um pedido de desculpas murmurado. Jasmine se levantou, sacudindo suas roupas. Eu não precisava da sua ajuda. Eu sei. Robert hesitou. Escute, acabei de falar com minha mãe. Ela se lembra de você. Algo aconteceu naquela época, algo que a assustou muito. A expressão de Jasmine suavizou um pouco. Ela está bem. Ela está em uma unidade de saúde. Demência precoce, entre outras coisas. Robert passou a mão pelo cabelo. Olha, eu tenho um quarto vago no meu apartamento. É seu se você quiser. Por que você ofereceria isso a um estranho? Porque você não é um estranho. Você é minha irmã. E mesmo se você não fosse. Ele gesticulou para o céu escurecendo, a temperatura caindo. Ninguém deveria ter que viver assim. Jasmine o estudou por um longo momento. Se eu disser sim, não há amarras? Posso ir embora quando eu quiser. Absolutamente. E você não vai tentar me consertar? Me transformar em algo que eu não sou? Eu só quero ajudar.
e talvez entender o que aconteceu conosco. Trovões ribombaram no alto enquanto as primeiras gotas de chuva caíam. Jasmine olhou para seus poucos pertences, depois de volta para Robert. Uma noite, ela disse finalmente. Eu vou ficar uma noite. Enquanto caminhavam até o carro, Robert notou como Jasmine se portava, orgulhosa apesar das circunstâncias, resiliente apesar dos medos. Ela o lembrava de sua mãe em seus melhores dias, embora ele guardasse essa observação para si mesmo. No carro, Jasmine agarrou sua mochila gasta como um escudo. Sua mãe, ela disse calmamente. O que ela disse sobre mim? Não muito que fizesse sentido. Mas ela estava assustada, aterrorizada, na verdade. Ela mencionou ameaças, pessoas que disseram que nos machucariam se alguém fosse procurar. Jasmine absorveu essa informação silenciosamente. Depois de um momento, ela perguntou, a casa em que morávamos tinha uma porta vermelha? Sim, Robert respondeu, surpreso. Como você, sonhos, Jasmine disse simplesmente. Apenas sonhos. Enquanto eles dirigiam pelas ruas molhadas de chuva em direção à cobertura de Robert, nenhum dos dois falou. Ambos estavam perdidos em pensamentos de portas vermelhas, famílias, e os segredos há muito enterrados que estavam prestes a descobrir. A cobertura de Robert parecia um museu para Jasmine, toda cromada, de vidro e superfícies imaculadas. Ela estava parada na porta do quarto de hóspedes, maior do que qualquer apartamento que já tivera, segurando sua mochila como um salva-vidas. O banheiro é por ali, Robert gesticulou, tentando soar casual. Há toalhas limpas, e pedi para minha assistente deixar algumas coisas básicas. Ele acenou com a cabeça em direção às sacolas de compras na cama, cheias de roupas novas. Não posso aceitar tudo isso, disse Jasmine, mas seus olhos permaneceram na. Sacolas. Pense nisso como um empréstimo, se isso facilitar. Depois que Jasmine tomou banho e se trocou, Robert pediu jantar. Eles se sentaram em sua enorme mesa de jantar, as luzes da cidade brilhando além das janelas do chão ao teto. Ele percebeu como ela usava seus talheres com educação perfeita, apesar dos anos nas ruas. Onde você aprendeu a comer assim? Ele perguntou. Casa de acolhimento número 3. Asra. Peterson insistiu na etiqueta adequada. Disse que isso nos ajudaria a superar nossas circunstâncias. A risada de Jasmine não tinha humor. Engraçado como saber qual garfo usar não ajuda quando você está dormindo debaixo de uma ponte. Na manhã seguinte, Robert encontrou Jasmine já acordada, olhando para sua parede de fotos de família. Não há nenhuma de vocês, ela observou. Mamãe destruiu todas depois que você desapareceu. Disse que não suportava olhar para elas. Durante o dia todo, Robert trabalhou em casa, observando Jasmine explorar o apartamento como um gato cauteloso. Ela passou horas na biblioteca dele, passando os dedos pelas lombadas dos livros, ocasionalmente pegando um para ler. Durante uma videochamada, um dos membros do conselho de Robert notou Jasmine ao fundo. Quem é a garota? Ele perguntou, seu tom sugerindo desaprovação. Família, Robert respondeu com firmeza, encerrando a ligação. Naquela noite, ele encontrou Jasmine desenhando em um caderno que ela trouxera com ela. Os desenhos eram crus e poderosos, cenas da vida nas ruas retratadas com honestidade inabalável. São incríveis, ele disse. Jasmine fechou o caderno rapidamente. Não é nada. Só algo que faço para passar o tempo. Você já teve treinamento? Alguns. Havia um programa de arte no centro comunitário, antes de perderem o financiamento. Ela fez uma pausa. A arte era a única coisa que fazia sentido quando nada mais fazia. Quando você é um sem-teto, as pessoas olham através de você. Desenhar era minha maneira de dizer eu vejo você para outros como eu. O telefone de Robert vibrou, outro membro do conselho perguntando sobre a mulher sem-teto vista em seu apartamento. Ele ignorou. Eles não aceitarão isso facilmente, Jasmine disse, acenando em direção ao telefone. Seu mundo não foi feito para pessoas como eu. Então talvez seja a hora do meu mundo mudar. Mais tarde naquela noite, Robert ouviu um choro abafado vindo do quarto de Jasmine. Ele ficou do lado de fora da porta dela, com a mão levantada para bater, mas se conteve. Algumas feridas não podem ser curadas com dinheiro ou boas intenções. Na manhã seguinte, ele convidou vários amigos influentes para jantar, esperando apresentar Jasmine ao seu círculo social. A noite foi um desastre.
Seus amigos, apesar de suas políticas liberais e doações de caridade, não conseguiam esconder seu desconforto. Uma mulher apertava sua bolsa com mais força sempre que Jasmine passava. Outra fez comentários incisivos sobre se levantar pelas próprias botas. Jasmine suportou tudo com dignidade silenciosa até que um convidado perguntou: então, como é realmente ser um sem-teto? Eu sempre me perguntei. A sala ficou em silêncio. Jasmine largou o garfo, olhou a mulher nos olhos e disse: é como ser invisível e ter um holofote em você ao mesmo tempo. É ver as pessoas atravessarem a rua para evitá-lo enquanto usam sapatos que custam mais do que 6 meses de vale-refeição. É ser mandada para conseguir um emprego por pessoas que não contratariam porque você não tem um endereço para colocar no requerimento. Ela se levantou. Obrigada pelo jantar, Robert, mas acho que devo ir. Jasmine, espere, não, ela disse com firmeza. Isso foi um erro. Você não pode simplesmente me inserir na sua vida e esperar que tudo dê certo. Seu mundo me vê como um caso de caridade na melhor das hipóteses, uma ameaça na pior. E eu também não serei. Depois que ela foi embora, Robert confrontou o racismo e o classismo velados de seus convidados. Um por um, eles deram desculpas e foram embora. Appen. A sua amiga mais antiga, Sarah, permaneceu. Você está realmente convencida de que ela é sua irmã? Sarah perguntou. Estou. Então esqueça todos os outros. Ajude-a nos termos dela, não nos seus. Robert passou a noite sem conseguir dormir, lembrando-se da determinação na voz de Jasmine quando ela falava sobre sua arte. Uma ideia começou a se formar, não outra esmola, mas talvez uma ajuda, nos próprios termos dela. Na manhã seguinte, ele a encontrou em seu lugar de sempre na rua. Sem preâmbulos, ele disse: sinto muito por ontem à noite. Eu estava errado em tentar forçá-la a entrar no meu mundo. Mas tenho uma proposta para você, sem compromisso. Jasmine olhou para cima cautelosamente. Estou ouvindo. Quero patrocinar uma exposição de arte, disse Robert, parado na calçada. Sua arte, sua visão, sua verdade, sem interferência minha. Mas Jasmine já estava balançando a cabeça. Não posso voltar lá, Robert. Essas pessoas, seus julgamentos, suas suposições, não para elas. Para pessoas como você. Em um centro comunitário, não em uma galeria chique. Sua arte, seu público, suas regras. Ela permaneceu em silêncio, os dedos traçando a borda de seu caderno de desenho. Finalmente, ela falou: preciso de tempo. Espaço para pensar. Tudo isso ela gesticulou vagamente, abrangendo Robert, seu mundo, sua nova conexão. É demais. Eu entendo, disse Robert, embora as palavras parecessem cinzas em sua boca. O apartamento ainda é seu, quando você quiser. Jasmine juntou seus poucos pertences. Obrigada. Por tudo. Mas preciso fazer isso do meu jeito. Enquanto a observava se afastar, Robert sentiu uma dor estranha no peito. Seu telefone vibrou com mensagens dos convidados do jantar da noite passada. Desculpas, explicações, justificativas. Ele apagou todas. Mais tarde naquele dia, em seu escritório, Robert se viu incapaz de se concentrar sobre relatórios de mercado e estratégias de investimento. Em vez disso, ele abriu artigos sobre racismo sistêmico, sobre pobreza geracional, sobre as barreiras invisíveis que mantinham pessoas como Jasmine nas ruas, apesar de seus talentos e determinação. Senhor, interrompeu seu assistente, o conselho está esperando sua apresentação trimestral. Robert se levantou, ajeitou a gravata e entrou na sala de reuniões. Mas, em vez de sua análise de mercado habitual, ele se viu falando sobre investimento comunitário, sobre responsabilidade social, sobre usar sua riqueza para efetuar mudanças reais. Não é isso que fazemos, objetou um membro do conselho. Então talvez seja a hora de mudarmos o que fazemos, respondeu Robert, pensando na arte inabalável de Jasmine. Enquanto isso, Jasmine havia encontrado refúgio em um abrigo para mulheres que conhecia bem. Na sala comum, ela pegou seu caderno de desenho e começou a desenhar, não as cenas de rua habituais, mas memórias. Uma porta vermelha. O rosto sorridente de um menino. As mãos de uma mulher arrumando flores. Essas são lindas, disse Maria, uma das residentes regulares do abrigo. Mas elas me deixam triste. ¿Por qué? Jasmine perguntou. Porque parecen memorias de casa. E casa é a coisa mais difícil de perder.
Naquela noite, Jasmine não conseguiu dormir. O estreito berço do abrigo parecia familiar e estranho depois do luxo do quarto de hóspedes de Robert. Ela pensou na oferta dele, a exposição de arte, a chance de contar sua história. Mas o medo a atormentava. E se ela não fosse boa o suficiente? E se ela o envergonhasse? E se? Seus pensamentos foram interrompidos por vozes altas do lado de fora. Duas mulheres discutiam sobre um cobertor desaparecido. A equipe do abrigo interveio rapidamente, mas o incidente lembrou Jasmine de algo que ela estava tentando esquecer: a precariedade de sua existência. Em sua cobertura, Robert sentou-se com sua terapeuta, doutora Shen, que ele não via há anos. Por que agora? Perguntou doutora Shen. Depois de todo esse tempo, por que procurar terapia novamente? Por que não sei como ajudar alguém que não quer ser ajudado? I miss you, Robert. Porque eu encontrei minha irmã, mas posso perdê-la novamente porque não sei como preencher a lacuna entre nossos mundos. Talvez, sugeriu o Dr. Shen, ela não precise que você preencha a lacuna. Talvez ela precise que você entenda porque a lacuna existe em primeiro lugar. Robert pensou na arte no caderno de Jasmine, a humanidade crua que ela capturou, a dignidade que ela deu àqueles que a sociedade ignorou. Eu tenho tentado consertar a vida dela, ele percebeu. Mas talvez ela esteja tentando me mostrar o que a vida realmente é. Naquela noite, ele visitou o centro comunitário onde Jasmine havia mencionado ter aulas de arte. O prédio estava decadente, o programa de arte extinto há muito tempo devido a cortes no orçamento. Mas as paredes ainda exibiam obras de arte dos alunos, desbotadas, mas poderosas. O diretor do centro o reconheceu. Sr. Matthews? O que o traz aqui? Robert olhou para a sala de arte vazia, os tubos de tinta secos, os cavaletes quebrados. Eu gostaria de fazer uma doação, ele disse. Mas primeiro, preciso entender o que esse lugar significa para a comunidade. Conforme ele aprendia sobre a história do centro, suas lutas e sua importância para pessoas como Jasmine, Robert começou a ver o que estava perdendo. Não se tratava de entrar com dinheiro e soluções. Tratava-se de apoiar comunidades existentes, entender suas necessidades e respeitar sua autonomia. De volta ao seu apartamento, ele olhou para o quarto de hóspedes vazio onde Jasmine havia ficado. Na mesa, ela havia deixado um único esboço, um autorretrato mostrando-a como artista de rua que ela era e a garotinha que ela havia sido, conectadas por um fio de resiliência que nenhuma tragédia poderia quebrar. Após 2 semanas de ausência de Jasmine, Robert se viu andando pelas ruas onde ela costumava ficar, carregando seu caderno de desenho que ela havia deixado para trás. A sala de arte do centro comunitário estava passando por uma reforma, financiada anonimamente por sua fundação. Ele a encontrou não na rua, mas dentro de uma pequena cafeteria onde ela havia conseguido um emprego de meio período. Ela estava limpando mesas, sua mãe vê mens precisos e dignos. Seu programa de arte começa na semana que vem, ele disse sem preâmbulos. O centro comunitário está procurando professores. Jasmine fez uma pausa, o pano ainda na mão. Eu vi as reformas. Sabia que tinha que ser você. Eu não fiz isso por você, disse Robert. Eu fiz isso porque você me ajudou a ver o que precisava ser feito. Ela gesticulou para a cadeira em frente a ela. Robert sentou-se, colocando seu caderno de desenho na mesa entre eles. Sinto muito, ambos disseram simultaneamente. Eu forcei demais, Robert continuou. Eu fugi, Jasmine rebateu, finalmente se sentando. É o que eu sempre fiz. Quando as coisas ficam reais, complicam. É mais seguro desaparecer, Robert concluiu. Eu entendo isso agora. O gerente da cafeteria apareceu, franzindo a testa para a interação, mas Jasmine levantou a mão. Estou fazendo uma pausa, Marie. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento antes de Robert falar novamente. Tenho visto um terapeuta. Tentando entender por que pensei que poderia consertar tudo com dinheiro. E percebi que tenho tentado compensar por não ter protegido você quando éramos crianças. Mas eu também era apenas uma criança. Os olhos de Jasmine suavizaram. Nós dois éramos. Ela abriu seu caderno de desenho, virando para um novo desenho que tinha feito, a porta vermelha da casa de infância deles, mas dessa vez com 2 pequenas figuras de mãos dadas na frente dela. Tenho me lembrado mais, ela disse calmamente. Não apenas fragmentos mais. Memórias reais. Você costumava me contrabandear biscoitos depois do jantar. Robert riu suavemente.
Mamãe ficava tão brava. Mas você nunca me dedurou. Nós nos protegíamos naquela época. Podemos nos proteger agora, disse Robert. Mas de forma diferente. Como iguais? Jasmine atrasou o contorno de. A porta em seu desenho. Eu quero vê-la. Nossa mãe. Robert ficou tenso. Ela não está bem. A última vez que mencionei você, eu preciso saber, Robert. Sobre o que aconteceu. Sobre por que ela está com tanto medo. Nós dois precisamos. Ele assentiu lentamente. Ela tem dias bons e dias ruins. Precisamos ter cuidado. Quando? Amanhã? Eu escolho você ou depois do seu turno. Enquanto faziam planos, Robert notou como Jasmine havia mudado nas últimas 2 semanas. Havia uma nova firmeza nela, uma confiança que vinha de fazer seu próprio caminho. A oferta do apartamento ainda está de pé, ele disse. Mas nos seus termos. Entre e saia quando quiser. Sem expectativas. Jasmine considerou isso. Eu gostaria de continuar trabalhando aqui. E ensinando no centro, se eles me aceitarem. Claro. E não vou mais a jantares com seus amigos. Eles não são mais meus amigos, Robert disse simplesmente. Amigos de verdade não precisam aprender a dignidade humana básica. Quando Jasmine voltou ao trabalho, Robert a observou interagir com os clientes, alguns gentis, outros rudes, todos recebendo o mesmo nível de cortesia profissional. Ela havia aprendido a navegar nos 2 mundos, ele percebeu, enquanto ele ainda estava aprendendo a sair do dele. Naquela noite, ele fez várias ligações, para a casa de repouso, para seu advogado e, finalmente, para um investigador particular em quem confiava. Se eles fossem confrontar seu passado, precisavam estar preparados para quaisquer verdades desconfortáveis que pudessem surgir. Em seu escritório, ele abriu uma pasta segura em seu computador. O investigador já havia descoberto conexões perturbadoras entre os antigos parceiros de negócios de seu pai e o momento do desaparecimento de Jasmine. Amanhã, essas peças do quebra-cabeça podem finalmente se juntar. Enquanto olhava para a porta vermelha no desenho de Jasmine, Robert sentiu medo e determinação. O que quer que descobrissem na casa de repouso, eles enfrentariam juntos, não como salvadores e salvos, mas como irmãos e irmãs, iguais em sua busca pela verdade. As luzes fluorescentes da casa de repouso lançavam sombras nada lisonjeiras enquanto Robert e Jasmine caminhavam pelo corredor. Seus passos ecoavam no piso de linóleo, combinando com o ritmo nervoso de seus corações. Ela pode não reconhecer você, Robert avisou baixinho. E se ela reconhecer? Eu sei, Jasmine respondeu, apertando seu braço. Estou pronta. Eleanor Matthews sentou-se em seu lugar de sempre ao lado da janela, um álbum de fotos aberto no colo. Ela olhou para cima quando eles entraram, seus olhos focando primeiro em Robert, depois deslizando para Jasmine. A mudança foi imediata, seu rosto ficou sem cor, o álbum de fotos escorrendo de suas mãos trêmulas. Não, ela sussurrou. Não, eles prometeram. Eles disseram que se eu ficasse quieta. Mãe, Robert disse gentilmente, está tudo bem. Nós dois estamos aqui agora. Estamos seguros. Jasmine deu um passo à frente lentamente, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Eleanor. A casa tinha uma porta vermelha, ela disse suavemente. Você costumava cultivar rosas no quintal. A mão de Eleanor se estendeu, pairando a centímetros do rosto de Jasmine. Minha garotinha, minha Jasmine. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Eu tentei proteger você. Eu tentei tanto. Nos proteger de quê, mãe? Robert pressionou, puxando cadeiras para si e Jasmine. De quem? As mãos de Eleanor agarraram seu cardigã. Seu pai, ele não era o que todos pensavam. A empresa, havia coisas acontecendo. Coisas terríveis. Lavagem de dinheiro, fraude. Un contrat documenté. Ela fez uma pausa, sua respiração ofegante. Uma enfermeira olhou para dentro, mas Robert acenou para ela ir embora. Eu ameacei expor tudo, Eleanor continuou. Foi quando eles te levaram, Jasmine, para me manter quieta. Eles disseram que machucariam Robert em seguida se eu contasse a alguém. Quem me levou? Jasmine perguntou, sua voz firme apesar de sua. Mãos trêmulas. Eleanor estendeu a mão para sua mesa de cabeceira, puxando um velho diário encadernado em couro. Eu escrevi tudo.
Cada nome, cada detalhe. Eu sabia que um dia você voltaria. Que um dia seria seguro. Robert pegou o diário, abrindo-o cuidadosamente. As páginas estavam cheias com a caligrafia elegante de sua mãe, documentando datas, conversas, suspeitas. Mas foi um nome que chamou sua atenção. James Porter. Porter, ele disse incrédulo. O mesmo James Porter que acabou de me contatar sobre o investimento da Global Tech. Eleanor assentiu severamente. Ele era o braço direito do seu pai. Ele organizou tudo, o sequestro, as ameaças. Ele está te pegando, Robert. Todos esses anos. Garantindo que eu mantivesse meu silêncio. Jasmine se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Eu me lembro dele, ela disse. Um homem com um relógio de prata. Ele costumava visitar a casa. No dia em que desapareci, ele me ofereceu doces. A mente de Robert correu, conectando pontos. A recente oferta de investimento, a insistência de Porter em se encontrar pessoalmente, seu interesse em comum na vida pessoal de Robert. Ele ainda está controlando as coisas, Robert percebeu. Ainda tentando proteger seus segredos. Há mais, Eleanor disse, sua voz caindo para um sussurro. Ela virou as páginas de seu diário freneticamente até encontrar o que estava procurando. Seu pai, ele não morreu naquele acidente de carro. Foi encenado. Ele está morando na Europa, administrando tudo de lá. A revelação os atingiu como um golpe físico. Robert sentou-se pesadamente em sua cadeira enquanto Jasmine pressionava a testa contra o vidro frio da janela. Todos esses anos, ela disse calmamente, eu pensei que estava sozinha, indesejada. Mas eu era apenas um peão no jogo deles. Eleanor pegou as duas mãos deles, puxando-os para perto. Eu queria procurar por vocês todos os dias. O não saber quase me destruiu. Mas eu tinha que proteger Robert. Eu tinha que manter um dos meus filhos seguro. Você fez o que tinha que fazer, Jasmine disse, surpreendendo Robert e Eleanor com seu perdão. Mas agora precisamos fazer o que é certo. Robert abriu o telefone, pronto para ligar para seus advogados, mas Jasmine o impediu. Ainda não, ela disse. Precisamos ser inteligentes sobre isso. Esses homens, eles conseguiram esconder seus crimes por décadas. Precisamos ser estratégicos. Eleanor agarrou as mãos deles com mais força. Tenha cuidado, ela implorou. Eles ainda são poderosos. Ainda perigosos. Nós seremos, Robert prometeu. Mas eles vão pagar pelo que fizeram com a nossa família. Ao saírem do asilo, carregando o diário de Eleanor, Robert e Jasmine trocaram um olhar de determinação. A verdade finalmente emergiu, mas com ela vieram novos perigos e decisões difíceis. O passado não se desfez com eles. De volta à cobertura de Robert, eles espalharam as páginas do diário sobre sua mesa de jantar. As notas meticulosas de Eleanor revelaram uma complexa rede de fraude corporativa, chantagem e violência que abrange décadas. O nome de James Porter apareceu repetidamente, junto com detalhes de contas offshore e empresas de fachada. Olhe para isso. Jasmine apontou para uma entrada datada logo após seu sequestro. Ela rastreou os movimentos de Porter por meses. Transferências bancárias, voos particulares, até mesmo suas reuniões com o pai na Suíça. Roberta afrouxou a gravata, estudando os documentos. Precisamos ter cuidado com a forma como lidamos com isso. O acordo de Porter com a Global Tech não é apenas um investimento. É uma armadilha. Ele está tentando me puxar para a rede deles. Ou tentando mantê-la por perto, Jasmine sugeriu, garantindo que você não faça as perguntas erradas. Eles trabalharam a noite toda, juntando as peças do quebra-cabeça. Pela manhã, ambos estavam exaustos, mas determinados. Jasmine havia preenchido várias páginas de seu caderno de esboços com linhas do tempo e conexões, seu olhar de arte. Está encontrando padrões no caos. O evento de caridade, ela disse de repente. Deveríamos seguir em frente com ele. Robert olhou para cima, surpreso. Você tem certeza? Com tudo o que está acontecendo, é a cobertura perfeita. Eles esperam que você cancele, para se concentrar no acordo deles. Em vez disso, seremos visíveis publicamente, tornando mais difícil para eles agirem contra nós. Nos dias seguintes, eles equilibraram sua investigação com os preparativos para o evento.
Jasmine se jogou na criação de novas peças, sua arte agora infundida com uma compreensão mais profunda de seu passado. Cada pintura contava uma história de perda, resiliência e redenção. Robert percebeu como ela trabalhava com intensidade feroz, canalizando sua dor e raiva para sua arte. Uma peça o impressionou particularmente, um díptico mostrando 2 caminhos divergindo de uma porta vermelha, um levando escuridão, o outro à luz. Somos nós, ela explicou, sem tirar os olhos de sua tela. Os caminhos que fomos forçados a tomar. Mas olhe, ela apontou para onde o caminho S começaram a se curvar de volta um para o outro. Nós encontramos o caminho de volta. Enquanto isso, Robert manteve sua rotina normal de negócios, cuidadosamente desviando das ligações cada vez mais insistentes de Porter sobre o acordo da Global Tech. Cada vez que Porter mencionava um encontro pessoal, Robert pensava nas mãos trêmulas de sua mãe e na infância roubada de Jasmine. Uma tarde, enquanto Jasmine estava montando seu espaço de exposição no centro comunitário, um zelador se aproximou dela. Tem alguém vigiando o prédio, ele disse calmamente. Estive lá a manhã toda. Carro preto, vidros escuros. Jasmine mandou uma mensagem de texto para Robert imediatamente. Em minutos, sua equipe de segurança confirmou que era um dos homens de Porter. Eles estão ficando nervosos, Robert disse ao telefone. Otomo. Deixe-os nos ver nos preparando para o evento. Deixe-os se perguntarem o que sabemos. No dia anterior à exposição, sua mãe teve um momento de clareza. Ela insistiu em contribuir com algo para a exposição de Jasmine, uma rosa preservada de seu antigo jardim, prensada entre molduras de vidro. Eu aguardei, ela disse a Jasmine, sua voz mais forte do que estivera em anos. Das últimas rosas que você me ajudou a plantar. Antes. Jasmine pendurou a rosa prensada ao lado de suas pinturas, um elo tangível entre o passado e o presente. Naquela noite, enquanto finalizavam o layout da exposição, Robert recebeu um e-mail inesperado, um convite de Porter para discutir o acordo da Global Tech no próprio evento de caridade. Ele está ficando ousado, Jasmine observou, lendo por cima do ombro. O desesperado. Ambos, provavelmente. Robert rascunhou uma resposta cuidadosa, aceitando a reunião. Precisamos estar prontos. Eles ficaram acordados até tarde, finalizando seu plano. A exposição serviria a vários propósitos, não apenas para exibir a arte de Jasmine e conscientizar sobre iniciativas de moradores de rua, mas também para forçar os antigos associados de seu pai a se exporem. Você está com medo? Jasmine perguntou enquanto estavam sentados na sacada de Robert, observando as luzes da cidade. De Porter? Não. De perder você de novo? Sim. Ela apertou a mão dele. Não vai acontecer. Não somos mais crianças impotentes. Na noite anterior ao evento, Jasmine finalmente voltou para o quarto de hóspedes de Robert. Enquanto desempacotava seus poucos pertences, ela encontrou a velha fotografia que havia começado tudo, 2 crianças em um balanço da varanda, sem saber das tempestades que viriam. Nós vamos terminar isso, ela disse a si mesma, colocando a foto ao lado da cama. Para aquelas crianças. Para a mamãe. Para todos nós. Robert, em seu escritório, fez uma última ligação para sua equipe jurídica, garantindo que tudo estava em ordem. Amanhã mudaria tudo, para sua família, para o império de Porter, para a verdade que eles enterraram há tanto tempo. Enquanto a cidade dormia, irmão e irmã se preparavam para um confronto que durava décadas, cada um encontrando força na presença do outro, cada um pronto para enfrentar o que viesse a seguir. O espaço da exposição fervilhava de expectativa. As obras de arte de Jasmine cobriam as paredes, peças austeras e belas que contavam histórias de luta e triunfo. A galeria reformada do centro comunitário havia sido transformada, misturando a autenticidade crua da arte de rua com a apresentação profissional. Robert ajustou sua gravata, examinando a multidão crescente. O pessoal da mídia se misturava com artistas locais e membros da comunidade. Sua equipe de segurança, cuidadosamente disfarçada de equipe de eventos, mantinha posições discretas por todo o espaço. Ele está aqui, Jasmine sussurrou, acenando em direção à entrada onde James Porter tinha acabado de chegar, seu relógio de prata refletindo a luz. Ele parecia mais velho do que nas memórias de Robert, mas seus olhos tinham a mesma frieza calculista. Senhor Matthews, Porter gritou, aproximando-se com confiança praticada. Um grande afastamento de seus empreendimentos de investimento habituais. Às vezes, a mudança é necessária, Robert respondeu, observando a reação de Porter cuidadosamente.
Você conheceu o artista? Minha irmã, Jasmine. O sorriso de Porter vacilou por apenas um momento. Irmã? Eu não sabia que você tinha um. Sim, você tinha, Jasmine interrompeu, sua voz firme. Você sabia exatamente quem eu era. A garotinha para quem você ofereceu doces 20 anos atrás. A cor sumiu do rosto de Porter. Atrás dele, Eleanor Matthews estava sendo levada por uma enfermeira, sua presença cuidadosamente cronometrada. Ela agarrou seu antigo diário no colo. O que é isso? Porter sibilou, mantendo a voz baixa apesar de sua óbvia agitação. Justiça, Robert disse simplesmente. Agentes federais estão aqui, Sr. Porter. Misturados à multidão. Eles estão muito interessados no que está no diário de nossa mãe. Sobre a fraude, o sequestro, sobre a falsa morte do pai. Você está blefando, Porter zombou, mas seus olhos dispararam em direção às saídas. Estou. Robert gesticulou para a peça central de Jasmine, uma tela enorme representando uma sala de diretoria corporativa cheia de sombras, um pequeno sapato vermelho de criança visível sob a mesa. A arte tem um jeito de revelar a verdade. Porter enfiou a mão na jaqueta, mas a equipe de segurança de Robert foi mais rápida. Em segundos, eles o cercaram, discretos, mas inconfundivelmente presentes. Senhoras e senhores, Robert se dirigiu à multidão, batendo em um copo para chamar a atenção. Obrigado a todos por terem vindo. Esta noite não é apenas sobre arte ou caridade. É sobre a verdade. Sobre família. A multidão se aproximou enquanto Robert continuava. 20 anos atrás, esta cidade perdeu algo precioso, não apenas uma criança inocente, mas sua alma. Hoje à noite, começaremos a consertar isso. Agentes federais emergiram da multidão, seus distintivos brilhando. Porter, percebendo que estava preso, fez um último movimento desesperado. Você vai se arrepender disso, ele rosnou. Seu pai já está sob custódia, Jasmine interrompeu. Autoridades suíças o pegaram há 1 hora. Você realmente achou que faríamos nosso movimento antes de garantir que ele não pudesse fugir novamente? Enquanto Porter era levado embora, Eleanor se empurrou para a frente. Acabou, ela disse suavemente. Finalmente acabou. O evento se transformou em algo mais do que apenas uma exposição de arte. Tornou-se um símbolo de reconciliação, de justiça, de cura. A arte de Jasmine falou a todos os presentes. Os doadores ricos enxergaram além de seus preconceitos. Os membros da comunidade sentiram que suas histórias validavam de. Mais tarde naquela noite, depois que a multidão se dispersou, Robert e Jasmine sentaram-se sozinhos na galeria, cercados por sua arte. E agora? Ela perguntou. Agora nós reconstruímos, respondeu Robert. Não apenas nossa família, mas tudo que Porter e sua rede 10. A fundação se concentrará em apoiar famílias separadas pela violência e pobreza. E a empresa? Será reestruturada. Investimento ético, desenvolvimento comunitário. Sua voz no conselho ajudará a garantir isso. Jasmine sorriu, tocando a moldura de sua primeira pintura, a da Porta Vermelha. Sabe, por anos pensei que encontrar minha família consertaria tudo. Mas não era sobre encontrar a família. Era sobre encontrar a nós mesmos, Robert concluiu. Eles se sentaram em um silêncio confortável, as luzes da cidade brilhando além das janelas. A rosa prensada do jardim de sua mãe capturou a luz, suas pétalas secas guardando memórias de um passado agora recuperado. Devemos visitar a mamãe amanhã, sugeriu Jasmine. Ajude-a a plantar novas rosas. Robert assentiu, pensando em quão longe eles tinham chegado, de estranhos na rua para irmãos unidos em um propósito. A jornada os havia mudado, quebrando muros de privilégio e preconceito, construindo pontes de compreensão e amor. Lá fora, a primeira luz do amanhecer começou a raiar sobre a cidade de Nova York. Um novo dia, um novo começo. A porta vermelha do passado deles finalmente havia se fechado, mas o futuro estava aberto, cheio de possibilidades que eles enfrentariam juntos. Juntos, Jasmine disse, como se estivesse lendo seus pensamentos. Não importa o que venha a seguir. Juntos, Robert concordou, sua força compartilhada um testamento do poder da família, da verdade e dos laços inquebráveis que sobrevivem até mesmo às noites mais escuras. O fim.